E aí, pessoal? Já parou para pensar que até a escolha de uma simples cadeira pode ser um mapa do seu próprio eu? Pois é, parece coisa de outro mundo, mas é mais real do que a gente imagina. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num teste psicológico super legal inspirado nas ideias daquele psiquiatra fera, o Carl Jung. A parada é a seguinte: você vai escolher uma cadeira não pela beleza ou pelo conforto, mas pelo que ela te chama por dentro. É um lance meio inexplicável, sabe? Aquela voz silenciosa que ecoa na sua mente. Essa escolha, que parece boba à primeira vista, vai trazer à tona um monte de coisas que moram aí dentro, né? Desejos escondidos, medos que nem sabia que existiam e até umas feridinhas que ainda não se... Então, respira fundo, porque essa jornada é daquelas que abrem os olhos. E antes que a gente se jogue de vez nesse mergulho no autoconhecimento, já chega dando aquele like maroto. Se inscreve no canal para não perder as próximas paradas dessa aventura. E me conta aqui nos comentários qual cadeira fisgou sua atenção. De cara, sua participação é o combustível para a gente continuar trazendo um conteúdo de peso como este. Imagina a cena: 5 cadeiras diferentes pintam na sua frente. E a jogada é não pensar demais, nem tentar desvendar o mistério. Apenas sinta qual delas parece acenar para você. Qual sussurra algo no seu ouvido, despertando uma curiosidade, uma sensação de aconchego, um toque de segurança ou um certo mistério que te puxa. Essa escolha instintiva é o ponto de partida do nosso bate-papo. O mais bacana é que ela não tem nada a ver com o seu estilo ou o que você acha bonito. Aqui, a intuição é a rainha da festa, aquela voz suave que habita os recantos da nossa mente e que muitas vezes é mais eloquente que 1000 discursos para Jung. Essas decisões que tomamos sem pensar, quase que no piloto automático, são um portal para os traços mais profundos da nossa alma. Desejos que dormem em nosso subconsciente. E até aquelas feridas emocionais que teimam em não se curar. A cadeira que você escolhe é um verdadeiro espelho, mostrando muito mais sobre você do que a gente pode imaginar à primeira vista. Pra sacar o porquê desse teste ser um raio-x tão preciso, a gente precisa dar uma espiada nas ideias de Carl Jung, um verdadeiro gigante da psicologia. Ele acreditava que somos conduzidos por forças internas, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos. A gente tem uma persona que mostramos ao mundo, mas por trás dela há um universo e tanto, recheado de símbolos, arquétipos, medos antigos e padrões que se repetem, influenciando, e muito, nossas escolhas diárias. É aí que a importância das decisões que parecem pequenas, como a de uma cadeira, salta aos olhos. Nessas horas a mente consciente dá uma trégua e o inconsciente entra em cena, dançando livremente. E nesse palco, a verdade se revela. A verdade sobre quem você realmente é, sem joguinhos ou disfarces. A sua versão mais crua e genuína. Aquela que aparece quando ninguém está por perto. Por isso, a cadeira escolhida não é apenas um móvel. Ela é uma metáfora da sua psique. Um símbolo do arquétipo que está mais vibrante em você neste momento da sua vida. Aquele que dita o ritmo das suas decisões, das suas emoções e até dos seus dramas internos. Este teste não é para te encaixotar, viu? Muito pelo contrário. Ele é um convite irrecusável para você espiar o seu interior com mais curiosidade e menos julgamento. Afinal, às vezes a resposta que a gente tanto busca lá fora já está sentada dentro da gente há um tempão esperando para ser descoberta. Agora que você entendeu a profundidade da sua escolha, é hora de desvendar o que cada cadeira significa. Cada uma delas é um símbolo de um arquétipo, um modelo universal de comportamento, uma energia que pulsa dentro de todos nós, desde os tempos antigos. Jung descreveu vários desses personagens internos. O herói que surge para enfrentar desafios, o sábio que busca o conhecimento, o rebelde que não se curva, o cuidador que nutre, o governante que organiza, cada um com seus talentos, seus anseios e, claro, suas sombras. A cadeira que você escolheu, mesmo sem saber o porquê, está apontando para o arquétipo mais ativo em sua vida agora. Quem sabe você busca segurança ou uma autenticidade que te tira o fôlego? Talvez uma revolução silenciosa em seu próprio mundo? O seu inconsciente já sabe, ele fez a escolha antes mesmo que você pudesse pensar. E por que cadeiras, afinal? Ora, uma cadeira é o ponto de apoio, o lugar onde a gente se acomoda, se ancora, descansa ou assume uma posição. Ela é, em si, um prenúncio de como você se posiciona no mundo. A cadeira que te atrai é a energia na qual você se sente à vontade para sentar, ou seja, onde você se sente emocionalmente seguro. Mesmo que não perceba isso conscientemente, prepare-se para uma verdadeira decifração dos sinais. A partir de agora vamos descortinar o significado por trás de cada uma dessas cadeiras. Enquanto eu te guio por essas interpretações,
Te convido a ser sincero consigo mesmo. Não tem certo nem errado, não tem julgamento. Apenas pistas válidas sobre quem você é de verdade, seus medos mais ocultos, seus valores mais preciosos e suas intenções mais profundas. Prontos para essa jornada? Cadeira 1, o comandante da Ordense. A primeira cadeira foi um imã para você. Saiba que o arquétipo do governante está a toda vapor dentro de sua alma. Essa escolha revela um desejo profundo por estabilidade, segurança e estrutura. Boca é do tipo que prefere que as regras do jogo estejam claras, que tudo esteja organizado e que você tenha pelo menos um pouquinho de controle sobre o cenário. O governante é o maestro que assume as rédeas, lidera a orquestra, protege seus domínios e toma as decisões mais importantes. Dentro do Voca, há uma força quase magnética para comandar sua própria vida, manter as coisas nos trilhos e evitar que o castelo desmorone. É bem provável que você dê um valor gigante à disciplina, ao comprometimento e, acima do tudo, à previsibilidade. Mas, como um duplo gume, o governante também tem sua sombra. Essa sombra pode se manifestar como um medo paralisante de perder o controle, uma ansiedade latente diante do caos ou, quem sabe, uma tendência colossal a abraçar o mundo com as próprias costas. Às vezes você pode se sentir esmagado, tentando manter todas as engrenagens funcionando perfeitamente. Ou talvez tenha dificuldade em delegar e confiar em outras pessoas, como um peso de chumbo nos ombros. Há também o risco de se tornar inflexível, preso à ideia de que só existe um jeito certo de fazer as coisas, como um caminho sem desvios. No fundo, essa escolha aponta para um coração que anseia por segurança emocional, e por isso, a busca no mundo lá fora. Mas, o maior desafio para quem carrega esse arquétipo é entender que a verdadeira força não está em controlar tudo, e sim em confiar, mesmo quando o mapa está em branco. Se essa foi a sua cadeira, veja isso como um convite, um piscar de olhos para a sua consciência, onde em sua vida você está tentando segurar as pontas a qualquer custo. E o que aconteceria se você abrisse as portas para o inesperado? Como um pássaro em pleno voo. Cadeira 2. O sussurro da verdadeza e a cadeira número 2 te fisgou sem dó nem piedade. É porque você provavelmente está em sintonia com o arquétipo do autêntico. Essa escolha é um grito da alma que eleva a verdade acima de qualquer coisa. A verdade sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. Você pode até não perceber, mas lá no fundo existe uma busca incessante para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem papéis forçados, sem a pressão de caber em caixas que não são suas. O autêntico é movido por um desejo profundo de coerência entre o que sente, o que pensa e o que mostra ao mundo. Você talvez seja do tipo que se irrita profundamente com mentiras, com a falsidade, com a hipocrisia, como uma ferida aberta. Pode ter passado por situações em que se sentiu forçado a ser quem não era, e por isso hoje luta, ainda que em silêncio, por sua liberdade de ser, de expressar, de sentir, de existir de forma genuína. No entanto, esse arquétipo também carrega sua sombra. O autêntico muitas vezes treme na base com a ideia de ser rejeitado. Porque quando a gente se mostra por inteiro, sem filtros, a exposição é nua e crua e o risco de não ser aceito é real como uma espada de dois gumes. Por isso, quem carrega esse arquétipo pode oscilar entre o desejo de ser livre e o medo de ser julgado. Como um pêndulo inquieto, pode se sentir incompreendido, um peixe fora d'água, ou até construir muros emocionais como um escudo invisível. Essa escolha também pode ser um farol indicando um momento de transição. Talvez um cansaço de agradar, de carregar expectativas alheias, e agora uma sede de descobrir sua própria voz. Se essa foi sua cadeira, aqui vai um convite. Pergunte-se, com a mão na consciência, se você tem sido fiel à sua verdade, ou se ainda está se dobrando para caber em espaços que não te representam. A autenticidade pode doer um pouquinho, mas a dor de se perder de si mesmo, essa, meu amigo, machuca muito mais, como uma agulha fininha no coração. Cadeira 3. O abraço que acolhesse a cadeira número 3 te chamou a atenção. Isso é um sinal claro de que o arquétipo do cuidador está vibrando forte em você. Essa escolha fala de um coração macio, empático, que se sente plenamente realizado quando pode estender a mão, dar apoio e proteger aqueles que ama. O cuidador tem um dom nato para sentir a dor do outro, como se um fio invisível os ligasse. É aquele que percebe quando alguém está por baixo, mesmo sem uma palavra ser dita, que oferece ajuda sem esperar nada em troca, que empresta o ombro, escuta com o coração e faz sua presença valer. Para você, cuidar não é uma obrigação, é um instinto primordial, uma fonte que jorra sem parar. E isso é uma beleza, mas também exige uma boa dose de consciência, porque junto desse dom vem uma sombra. O perigoso risco de se esquecer de si mesmo. Pessoas com esse arquétipo muitas vezes acabam colocando as necessidades dos outros
num pedestal, acima das próprias, sentem uma culpa esmagadora quando precisam dizer não ou um medo paralisante de parecer egoístas quando se colocam em primeiro lugar. E com o tempo isso pode virar uma bola de neve, gerando cansaço, ressentimento e até um esgotamento que te deixa sem chão. Talvez você seja aquela pessoa que está sempre ali para todo mundo, mas que no fundo se sente sozinha, que cuida, mas raramente é cuidada, que dá, e dá até a fonte secar. Essa cadeira, embora revele uma força linda menos a capacidade de amar genuinamente, também traz um alerta que ecoa no ar. O cuidado precisa ser uma balança equilibrada. Não se trata de parar de cuidar do próximo, mas de lembrar que você também merece esse mesmo carinho, essa mesma atenção. Você também precisa ser acolhido, ouvido, nutrido como uma flor que precisa de água. Se essa foi a sua escolha, pergunte-se: em que momentos da minha vida eu me coloco em segundo plano? E o que eu posso fazer, passo a passo, para mim? Na minha própria lista de prioridades, lembre-se, se o seu coração é um porto seguro para os outros, ele precisa ser um porto seguro para você também. Um farol em meio à tempestade. Cadeira 4. O brado da liberdade e a cadeira número 4 te atraiu. Saiba que uma força pulsante e indomável reside em você. Você se conecta com o arquétipo do rebelde, aquele que rasga as regras, questiona as normas e sente que veio ao mundo para desafiar o status quo. Essa escolha grita que sua alma não se acomoda fácil, como um vento inquieto. Você sente uma necessidade visceral de movimento, de evolução, de transformação. E quando algo começa a sufocar, a se repetir ou a perder o sentido, você se afasta sem pensar duas vezes, como um relâmpago no céu. O rebelde é um espírito inconformado, um verdadeiro leão fora da jaula. É alguém que não suporta a hipocrisia, que odeia a injustiça com todas as forças, que tem uma intuição afiada, como uma faca de dois gumes, para detectar o que está fora do lugar, inclusive dentro desse. Você pode ser alguém que busca romper com aquilo que foi imposto, crenças familiares, modelos de comportamento, regras sociais que não fazem o menor sentido. E mesmo quando o silêncio se faz, o seu grito ecoa. Não vou me moldar para agradar ninguém. Mas como todo arquétipo, o rebelde também tem sua sombra. Muitas vezes, essa força de ruptura pode esconder uma dor antiga. Pessoas que se identificam com esse arquétipo geralmente já foram caladas, reprimidas ou descredibilizadas. Isso fez nascer uma necessidade profunda de afirmar sua individualidade a qualquer custo. Por isso, o rebelde às vezes pode agir com impulsividade, construir muros em vez de pontes ou se isolar por medo de ser moldado ou controlado, como um ouriço se fechando. Essa escolha também pode revelar uma luta interna entre o desejo de ser aceito e a necessidade de ser verdadeiro, entre pertencer e ser livre, como um cabo de guerra em sua alma. Se essa foi a sua cadeira, pare um instante e reflita. O que você tem tentado romper? E será que nessa batalha pela independência você não está também se afastando de conexões que poderiam ser genuínas? O rebelde traz uma energia poderosa, de transformação, e o mundo precisa disso, mas lembre-se, quebrar padrões não significa se fechar ao amor. Você pode ser livre e ainda assim permitir-se ser amado. Como um rio que segue seu curso, mas se encontra com o mar. Cadeira 5. O sussurro da sabedoria. A cadeira número 5 foi a que você escolheu. Significa que o arquétipo do sábio está ecoando mais alto dentro de você, como uma melodia serena. Esse arquétipo representa a busca incessante pela compreensão profunda da vida, pela verdade que vai além das aparências, pelo silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Você é alguém que valoriza o pensamento, a reflexão, o autoconhecimento, como um jardineiro cultivando seu jardim. O sábio é movido pelo desejo de aprender do questioner, de encontrar sentido nas coisas. Você talvez seja aquela pessoa que gosta de observar antes de agir, que prefere entender o porquê das situações em vez de se deixar levar pelo impulso. Como um observador atento, essa cadeira revela uma necessidade de conexão com o seu interior, com o que é eterno e essencial. Mas o sábio também tem sua sombra. Às vezes essa busca por conhecimento pode se transformar em um isolamento gélido. Você pode se sentir distante das emoções, como se tivesse em uma torre de marfim, observando o mundo de longe, sem realmente participar dele. O medo de se envolver demais do sem machuca pode levar à frieza emocional ou à dificuldade de se abrir, como um gelo em volta do coração. Esse arquétipo nos desafia a encontrar o equilíbrio perfeito entre a mente e o coração. A sabedoria não está apenas no que se aprende, mas também como se sente e como se vive. Se essa foi a sua cadeira, reflita: você tem reservado tempo para mergulhar dentro de si para se conhecer verdadeiramente? Ou anda preso demais à racionalidade, esquecendo da importância de se conectar com as próprias emoções?
O sábio nos lembra que o maior conhecimento é aquele que transforma, que muda a maneira como enxergamos o mundo e, principalmente, a nós mesmos. Até aqui, a gente desvendou qual arquétipo ressoa mais forte dentro de você através da escolha da cadeira. Mas, vamos combinar, ninguém é só luz e brilho. Cada um desses arquétipos carrega consigo uma sombra, uma parte meio escondida, cheia de medos, inseguranças e padrões que podem nos segurar e limitar para o governante. A sombra é aquele medo esmagador do caos e da perda de controle. Pode te empurrar para um perfeccionismo sufocante e uma dificuldade de confiar nos outros, fazendo com que você se sobrecarregue e se sinta sozinho, como um rato na roda. Já o autêntico muitas vezes se depara com a sombra da rejeição, um medo profundo de não ser aceito por quem realmente é. Isso pode levá-lo a se esconder atrás de máscaras, mesmo que lá no fundo ele lute para ser verdadeiro. Como um ator sem palco, o cuidador pode se perder na sombra do autoabandono. Em nome do amor pelos outros, ele pode acabar esquecendo de cuidar de si, carregando um sentimento oculto de culpa quando precisa se colocar em primeiro lugar, como um jardineiro que esquece de regar suas próprias flores. O rebelde convive com a sombra da solidão e do isolamento. Sua força para quebrar padrões pode se transformar em uma barreira, dificultando as conexões verdadeiras e gerando sentimentos de separação e rejeição, como um lobo solitário. E o sábio pode se refugiar demais na mente, mergulhando na sombra do distanciamento emocional. Às vezes, essa busca incessante por conhecimento e racionalidade pode se tornar um mecanismo para evitar dores e vulnerabilidades, como escudo de gelo. Encarar essas sombras não é moleza, mas é crucial como Rasper. Elas não são monstros para ter medo, mas sim partes nossas que precisam ser compreendidas, acolhidas e integradas para que a gente possa viver com mais plenitude. Se você sentiu alguma dessas sombras vibrando aí dentro, saiba que reconhecer isso é o primeiro passo para uma transformação de verdade. Reconhecer que cada arquétipo tem sua sombra é só o começo da história. O verdadeiro desafio, aquele que faz o coração bater mais forte, está em aprender a lidar com essas partes que muitas vezes a gente tenta esconder até de nós mesmos. Mas olha só, acolher a sombra não é sinal de fraqueza. Muito contrário, é um ato de coragem e um abraço no amor próprio se você se identificou com um governante e sente essa pressão de controlar tudo. Experimente dar pequenos passos para soltar as rédeas, como um balão se desprendendo. Confie em alguém próximo para dividir as responsabilidades e lembre-se que o caos temporário pode ser um terreno fértil para novas oportunidades, um renascer das cinzas. Para o autêntico que às vezes teme a rejeição, a dica é praticar o autoaceite diariamente. Permita-se errar, ser vulnerável e lembre-se que sua autenticidade é seu maior valor. Um diamante bruto. Quem realmente importa vai amar você por isso, de coração aberto. Se o seu arquétipo é o cuidador e você se percebe esquecendo de si mesmo, comece a estabelecer limites saudáveis, como um jardineiro podando o que não serve. Aprenda a dizer não sem culpa e reserve momentos só para você, mesmo que sejam pequenos como um gole de água fresca. Para o rebelde que pode sentir solidão, é importante buscar conexões verdadeiras e permitir que outras pessoas se aproximem, mesmo que isso signifique se expor, como um abraço apertado. Liberdade não é sinônimo de isolamento, ok? E para o sábio, que às vezes se distancia emocionalmente, o convite é para equilibrar mente e coração. Permita-se sentir, chorar, se conectar com as emoções. A sabedoria plena nasce desse equilíbrio, como um sol nascendo no horizonte. Lembre-se, ninguém é perfeito, e todas essas sombras fazem parte de você, como peças de um quebra-cabeça. A chave está em não fugir delas, mas sim reconhecê-las. Entender seus sinais e aprender a transformar esses desafios em aprendizado. E crescimento, como uma lagarta se transformando em borboleta. Quando você começa a entender qual arquétipo comanda suas escolhas e a reconhecer as sombras que vêm junto, algo mágico acontece. Você ganha uma nova clareza sobre como se relacionar com os outros e principalmente consigo mesmo. Esse tipo de autoconhecimento não é só um insight bonito, é uma ferramenta poderosa para mudar a maneira como você vive. Por exemplo, se você se identifica com um governante, pode sacar que precisa aprender a confiar mais nas pessoas ao seu redor para aliviar o peso da responsabilidade, como um gato nas costas. Isso pode melhorar muito seus relacionamentos. Afinal, ninguém gosta de carregar o mundo sozinho. E as pessoas se conectam mais quando você deixa espaço para que elas também contribuam. Se o seu arquétipo é o autêntico, entender sua necessidade de verdade e coerência ajuda a criar relações mais honestas, onde você não precisa fingir ser outra pessoa para ser aceito. Isso atrai gente que valoriza quem você realmente é. Sem joguinhos. Quem tem o arquétipo do cuidador pode aprender a impor limites saudáveis.
garantindo que o amor e a ajuda que oferece não sejam motivo para se esgotar. Isso evita ressentimentos e permite que suas relações sejam mais equilibradas, como um jardim bem cuidado. O rebelde, ao reconhecer sua sombra da solidão, pode começar a buscar conexões genuínas, abrindo espaço para relacionamentos que respeitam sua liberdade e, ao mesmo tempo, oferecem apoio. E o sábio, ao equilibrar mente e emoção, consegue se comunicar melhor, expressar seus sentimentos e entender os outros com mais empatia, tornando suas relações mais profundas e significativas, como um diálogo de almas. No fundo, conhecer esses padrões dentro de você ajuda a tomar decisões mais conscientes, que respeitam suas necessidades reais e suas limitações. Você para de agir no automático e passa a ser o protagonista da sua própria história. Chegamos ao fim dessa experiência incrível, mas saiba que este não é o fim da sua jornada. É só o pontapé inicial. Escolher uma cadeira pode parecer um gesto simples, mas como vimos, ela revela camadas profundas do seu ser, suas dores, suas forças e seu potencial. Cada arquétipo dentro de você é um guia, uma bússola que aponta para quem você é de verdade e para o que precisa desenvolver para viver com mais plenitude e liberdade. Abraçar tanto a luz quanto a sombra é o convite para se conhecer e se amar como nunca antes. Eu te encorajo a continuar essa viagem interior, refletindo, questionando, se permitindo sentir e crescer, como uma planta buscando o sol. Lembre-se que a verdadeira transformação acontece quando olhamos para dentro com honestidade e gentileza. Se este vídeo te tocou, compartilhe suas descobertas nos comentários, curta e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que te ajudem a viver de forma mais consciente e autêntica. De coração, muito obrigado por estar aqui, por se permitir essa parada para olhar para si mesmo. Até o próximo vídeo e que sua jornada seja sempre iluminada.